superintendente da cooperativa, e também foi presidente da Câmara Setorial da UV e do VIM. Né? E o professor Hermes Zanetti escreveu o livro, né, O Complô, que é esse livro que está conosco aqui. Eu também disponibilizei esse livro em PDF no nosso grupo do WhatsApp ali, né? E o livro do Complô, ele trata sobre o processo que determinou na Constituição Federal a regulamentação do sistema financeiro, como o sistema financeiro, né, seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. Então, o professor Hermes vai nos abordar um pouco sobre a dívida pública, como ela foi feita, de que forma foi feita e os seus impactos, né? E nós organizamos um sistema da seguinte forma: o professor vai fazer uma introdução e depois a gente vai abrir para o debate, né? Para as falas, porque foi até um pedido do professor Hermes que a gente faça uma construção mais horizontal desse debate de hoje, que todo mundo participe, né? E coloque os seus pontos de vista. Então, está com a palavra o professor Hermes. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. É um orgulho para a gente ter uma pessoa que participou de forma significativa na história do Brasil, né? E é responsável por muitas coisas boas que nós temos hoje dentro do regime democrático, inclusive até o texto da questão do voto aos 16 anos, né, professor? Então, é muito importante a sua presença para a gente aqui. Com certeza vai nos trazer um bom resultado a sua participação. Eu agradeço em nome da turma, agradeço em nome do grupo aí, muito a sua presença e deixo a palavra para o senhor. Muito obrigado ao Diego, muito bom dia a todos e todas que estão participando. Quero agradecer também ao Anselmo Piovesan pela indicação, tanto o Anselmo quanto o Diego, do gabinete do meu amigo, extraordinário deputado Heitor Chu, têm dado destaque em pronunciamentos na Câmara, inclusive com o livro O Complô na mão, não é, em suas intervenções na Câmara dos Deputados. Agradeço, portanto, aí à Unisc a oportunidade, e eu começaria dizendo um pouco sobre uma situação mais ampla, dívida pública. Quando eu lancei o livro O Complô, vamos retomar, O Complô, como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. Então, começo dizendo que a economia brasileira está sequestrada e em consequência, nós somos uma nação escrava do rentismo. Colocado isso, quando eu lancei o livro, houve uma resenha feita por um colega nosso, professor da UNB, um gaúcho, né, professor Moisés Balestro. O título da resenha era O Fio de Ariadne da Dívida Pública. A Zero Hora publicou inteira esta resenha, só trocou o título, um tabu chamado dívida pública. E eu concordo com os dois títulos. Por quê? Realmente a dívida pública tem sido um tabu. É um tabu basicamente pela razão de que quem paga não tem a consciência que está pagando e quem executa o pagamento, via de regra, é beneficiário desse processo. Se você perguntar para o João, para a Maria, para o Pedro, enfim, para uma pessoa primária, assim, de vila, de qualquer, eu diria, basicamente a cidadania brasileira, você sabe quanto está pagando de dívida pública? Não, isso é um problema do governo. As pessoas não assimilaram a ideia de que quem está pagando a conta somos nós, cada um de nós. Né? E não bastasse isso, muitos políticos, entre eles um, inclusive, que foi governador do Rio Grande do Sul, disse, não, dívida pública não se paga, se empurra com a barriga. Isso não é verdade. Dívida pública está sendo paga, é um ônus extraordinário, não é? Haja vista que cerca de entre 40% e 50% nos diferentes anos, mais grave neste ano de 2021, nós estamos com a previsão orçamentária de pagar 6 bilhões de reais por dia. A previsão orçamentária de 21 contempla no orçamento 6 bilhões de reais por dia para pagamento de juros e encargos da dívida pública. Bom, dito isso, com números gerais, como é que eu entrei nessa temática? Eu era diretor da Organização Mundial de Professores.
que é a Confederação Mundial das Organizações de Profissionais do Ensino, com sede na cidade de Morges, na Suíça. Estamos falando aí de os anos 80, de 82 até 86. Pois bem, nessa época, um dos acessos que eu tive foi a um livro muito importante de dois autores americanos que mostravam toda essa situação dramática da América Latina e davam um número. De 1971 a 1984, a América Latina fez empréstimos da ordem de 270 bilhões de dólares. Pasmem, apenas 22 bilhões desse valor entraram na América Latina. O resto ficou retido pelos bancos por conta de garantias. Ou seja, quando eu vi isso, eu disse, não, isso não pode ser. Por quê? Eu, como professor, vivia a situação dramática das ditaduras na América Latina, que nós enfrentávamos, e das péssimas condições de salariais e de educação, de estrutura para os professores e a educação em geral. E aí eu passei a perceber que muito do dinheiro que se negava à educação se investia no pagamento ao sistema financeiro, não é? À exploração. Foi aí que, quando eu concorri para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, nós fizemos uma cartilha, não é? Com todos os compromissos que eu levaria como representante na Assembleia Nacional Constituinte. E um dos temas era esse da dívida pública. Quando nós iniciamos o processo constituinte, eu fui para a tribuna, fiz esse discurso no dia 13 de abril de 87, mostrando a dramaticidade do que nós estávamos vivendo, e no dia 30 de abril eu propus a suspensão da Assembleia Nacional Constituinte. O argumento era o seguinte: nós vamos fazer uma Constituição para um país soberano, livre. O Brasil, na época, os mais maduros, como eu, talvez se lembrem, entrava o pessoal do FMI com a pastinha preta na mão, dizendo o que o Brasil deveria fazer. Ou seja, o Brasil não era um país soberano. Esse processo, essa minha proposta de suspensão através do projeto de decisão constitucional número 1, estava previsto no regimento da Assembleia. Aí eu preciso dizer o seguinte: o grande problema que nós vivemos na Assembleia Constituinte, esses dias eu fui convidado pela Universidade do Rio de Janeiro, fizemos uma discussão com os constituintes chilenos. E há uma diferença muito grande. Nós fomos um congresso constituinte. Nós não conseguimos fazer a Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana e exclusiva. Qual foi a consequência disso? O Sarney, presidente, meteu na Assembleia Constituinte o representante do governo, o líder do governo na Constituinte. Imagine, líder do governo, líder do executivo na Constituinte. Quando foi apreciado esse projeto de decisão constitucional número 1, o Carlos Santana, que era esse líder, o deputado baiano, não é? Se opôs de todas as formas e conseguiu impedir a aprovação desse meu projeto. Olha, pessoal, eu fiquei tão furioso, eu não sabia que um ser humano tomado de santa cólera, eu diria, teria a força que eu tive naquela hora. Quem leu o complô vê lá uma foto de eu arrastando 4 deputados, 2 em cada braço. Eu só enxergava o bocó do Carlos Santana, que eu ia arrancar com esses 2 dedos aqui. Da minha fúria, porque o PMDB tinha feito a maioria absoluta dos governadores e a maioria da Assembleia Nacional Constituinte, tendo como tema a discussão da dívida externa. E aí, quando eleitos, a primeira coisa foi trair o discurso que havíamos feito em campanha. Só que eu consegui, através do SEAC, Centro de Acompanhamento e Estudos da Constituinte, da Universidade de Brasília, coordenado por um dos maiores constituintes, sem ser constituinte, que era o ex-deputado João Gilberto Lucas Coelho. Aí foi feita a redação do que é hoje o artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pois bem, esse artigo prevê exame pericial e analítico dos atos e fatos constitutivos do endividamento externo brasileiro. Esse artigo até hoje não foi cumprido. Há uma ação da OAB Nacional, desde 2004, no Supremo Tribunal Federal, sem julgamento. Nós, através da Auditoria Cidadã, diga-se, alguém referiu antes da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã tem como
A auditoria cidadã tem como fundamento o artigo 26, que é da minha autoria na Constituição. Essa auditoria cidadã entrou com uma ação buscando a efetivação desse artigo 26. A Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora, uma pessoa também extraordinária, me pediu para acompanhar o advogado numa conversa com o juiz titular da 14ª Vara que daria a sentença. Eu fui, levei um livro, ou complô para ele, e pedi a ele para não dar a sentença sem ler o livro. Ele leu o livro e na sentença, que inclusive está aqui comigo, não é? Aqui, ó. Na sentença ele refere o livro, refere o trabalho e tal, e decreta o seguinte, concede a liminar, dizendo que se o presidente do Congresso Nacional não efetivasse de imediato a instalação da comissão para fazer a auditoria, teria para ele, pessoalmente, uma multa de R$100 mil dia. Adivinhem quanto durou essa liminar? Menos de um dia, menos de 24 horas. O Tribunal Regional Federal de Brasília cassou a liminar em menos de 24 horas. Eu estou contando essas coisas para que possamos ter uma ideia da dimensão desse complô entre Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público Federal, com uma situação absolutamente dramática imposta sobre o povo brasileiro, não é? E como que um leão caçando fumaça na mata. Não há uma forma de consistência que você possa pegar isso, não é? Tratam de ridicularizar as discussões, não é? Dizem que não é bem assim, fazem meio que chacota da Maria Lúcia Fatorelli, dizem, mas ela está confundindo. Não, tudo isso existe, é fato, e eu vou mostrar com números daqui a pouco sobre a repercussão disso nos estados, que creio que cabe muito em função do curso aí de desenvolvimento regional. Pois bem, por que tudo isso é possível? No dia 4 de outubro de 89, quando vencia o ano para fazer a auditoria que eu previa no artigo, não é? O Nelson Carneiro tratou de mandar para o arquivo tudo. Nós fizemos um verdadeiro banzé, uma guerra no plenário, e conseguimos o seguinte, mais de um ano para fazer o exame dos 150 mil documentos que envolviam esse assunto, não é? Inclusive assinados por quem não tinha procuração para fazer isso, não é? E aprovamos 3 medidas. A mesa do Congresso Nacional mandasse uma determinação ao Poder Executivo para que promovesse as ações necessárias para ressarcir o Brasil por conta dos juros adicionais pagos por conta da cláusula de juros flutuantes. Que o Ministério Público processasse e responsabilizasse os gestores brasileiros que assinaram os acordos de dívida sem terem competência para isso. E terceiro, que o Supremo Tribunal Federal declarasse a nulidade dos acordos assinados por quem não tinha competência para fazer isso. Isso vale até hoje, porque no direito nós sabemos que quem não nasce não morre. O ato nulo não existe, portanto, não há prescrição de ato nulo. Isso está de pé até hoje, pasmem. Simplesmente a mesa do Congresso Nacional não mandou isso adiante, até hoje. Uma decisão incumprida, feita formalmente pelo Congresso Nacional. É por isso que eu falo de complô entre os poderes. Ninguém tomou providência nenhuma. Bom, por que isso tudo tem primazia e por que hoje a dívida pública passa dos 7 trilhões e 100 bilhões de reais? Vou repetir, passa dos 7 trilhões e 100 bilhões de reais. Não é isso que os senhores e as senhoras podem ouvir na imprensa todo dia, falam em 5 trilhões, 5 trilhões e meio e tal. É uma camuflagem que fazem. Se for do desejo, no outro momento, posso mandar as fontes e tal, mas passa dos 7 trilhões e 100 bilhões de reais. Com primazia de pagamento. Né? Como diz o juiz na audiência, na sentença, aliás, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para o transporte, para, enfim, a vida, para condições de vida para o povo brasileiro, está sendo investido no pagamento da dívida pública, consumindo praticamente metade do orçamento da União. Por que isso foi possível? Aí isso trato em minúcias no complô, vou dar apenas uma notícia geral.
num sábado à tarde, no segundo turno de votação da Constituinte, quando, pelo regimento, apenas eram permitidas emendas de redação, ou seja, para clarear o que estava escrito, não para inovação do texto. Neste sábado à tarde, de contrabando, o Nelson Jobim e Gastone Righi, presidente do PTB, na época, não é, hoje falecido, não é? Nelson Jobim, que depois veio a ser ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje um dos donos do Banco Pactual, né, para entender melhor o processo todo. Muito bem. Essa emenda absolutamente inofensiva, um pouco do que dizia a professora Virgínia antes em relação ao petróleo, diz simplesmente o seguinte: inserir no artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B, dizendo serviço da dívida. Serviço da dívida. Essa emendazinha, parecendo inofensiva, abrange dívida externa e dívida interna, e dá a primazia do pagamento, ou seja, ela é, inclusive, o fundamento para essa emenda hoje do teto de gastos. Primeiro paga-se os serviços e encargos da dívida pública. Depois, se tiver dinheiro, vamos cuidar de educação, saúde, bom, e aí por aí vai. Tá? Isso tudo nos levou a uma consequência, não é? Rapidamente vou situar outro, que é o problema dos juros. O problema dos juros no Brasil se deve basicamente a três lideranças: Fernando Henrique, Sarney e José Serra. Nós tínhamos escrito na Constituição, no artigo 192, a previsão de como é que o sistema financeiro deve servir ao desenvolvimento do Brasil. Pois isso tudo se inverteu. O Brasil hoje trabalha para o sistema financeiro rentista. Tá? Consequência, 64 milhões, agora já é mais, eu vi um número esses dias maior, mas eu lido com isso, 64 milhões de famílias inadimplentes, 30 milhões de desempregados, subempregados, um outro termo técnico, mas eu digo desiludidos, que são os que já não procuram nem emprego, porque já cansaram de procurar e não acharam. Por que isso é possível? É possível porque o sistema financeiro rentista explora o sistema produtivo, mas o sistema produtivo tem entre eles muitas empresas e muitos do comércio que viveram também os juros que cobram no produto que vendem ou que elaboram. Eu posso dizer isso porque eu discuti isso com o pessoal da Fiesp de São Paulo, e eles não se interessam por essa questão, porque também são usufrutuários desse processo. Consequência, como é que se deu isso? Nós firmamos o artigo 192. Na véspera de entrar em vigor o artigo 192, o Sarney chama o Saulo Ramos, seu procurador-geral, que depois foi ministro da Justiça, e diz o seguinte: faça aí um parecer dizendo que os juros de 12% não entram em vigor. Depende de lei complementar. Aí o Sarney aprova esse parecer, no dia seguinte, com mão trêmula, jura cumprir a Constituição. Ele tinha descumprido um dia antes. Fomos ao Supremo, perdemos por 5-4. Depois começam a desestruturar o artigo 192 aos poucos, sob o patrocínio das emendas do José Serra, se acaba tornando o artigo 192 um eunuco político. Quem é que estava na presidência do Congresso Nacional no dia em que essa emenda constitucional que acabou com o conteúdo do artigo 192? Quem presidia o Congresso Nacional? José Sarney. Vejam o liame que se faz. Começa lá impedindo a vigência e termina aqui revogando a previsão constitucional. O Fernando Henrique deu uma extraordinária contribuição a isso. Nós até dizemos que ele inovou no direito mundial, estabelecendo a absolvição prévia. O que fez o Fernando Henrique? Professora Virgínia, se eu lhe emprestar um dinheiro e lhe cobrar mais do que a previsão legal, que hoje seria 12% pela lei de usura, eu estou cometendo crime de usura. Posso até ir para a cadeia. Só que se eu fizer uma instituição financeira, eu estou liberado disso. Posso estabelecer qualquer juro.
É por isso que a Crefisa, que patrocina os grandes programas de televisão, o último levantamento que nós temos agora, do mês de abril, pelo Banco Central, está cobrando, num determinado nível de financiamento que ela faz, 1.131,91% ao ano. É uma loucura que em qualquer país do mundo essa gente estaria na cadeia. No Brasil, não. Qual é a repercussão disso nos estados? Eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque, enfim, isso aqui é um universo tão grande. Os estados entram dentro, muito antes, né, desse processo todo, que nós estamos vivendo hoje, entram nisso como tributários desse processo, através de três esquemas. Eu vou situar o primeiro, porque nós estamos falando com uma universidade do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é uma das grandes vítimas desse processo. O que é que ocorre? No dia 21 de setembro de 1996, a capa da Zero Hora traz Antônio Brito, governador, e Pedro Malan, ministro da Fazenda, com a seguinte manchete: Rio Grande do Sul liquida a dívida. Hoje eu posso dizer tranquilamente, simplesmente inverte essa sentença. A dívida liquida o Rio Grande. Por quê? Tem, primeiro, a Lei Candir. A Lei Candir é de 96. O que é a Lei Candir? A Lei Candir é uma lei que estabelece basicamente o seguinte: os produtos primários e semi-elaborados a serem exportados não pagam ICMS, que é o grande tributo do Estado. A União se compromete a ressarcir o Estado dessa diferença. Só que, e eu trago aqui um documento que eu consegui de dentro da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Esse documento foi revisado em julho de 2019, portanto, já há 6 meses de governo do atual menino lá, o governador Eduardo Leite, que já era governador quando esse documento foi produzido. O senhor vai entender por que eu estou referindo isso. Muito bem. Esse documento mostra que o Rio Grande do Sul tinha 68 bilhões de reais de crédito junto à União, por conta da Lei Candir. O governador agora assinou um acordo patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Dizendo o seguinte: o Rio Grande do Sul recebe, por conta da Lei Candir, 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Em 17 anos. Em 17 anos. Ou seja, de 2020 a 2037. 5 bilhões. Abre mão, hoje já passa dos 70 bilhões. Não é? Vamos dizer 70. Abre mão de 70 para receber 5. Recebe 5 em 17 anos. Só que esse estudo aqui mostra que 5 bilhões de reais é o que o Estado do Rio Grande do Sul abre mão por ano. O Rio Grande do Sul perde por ano 5 bilhões de reais na exportação de produtos basicamente agrários, não é? Por conta da isenção estabelecida pela Lei Candir. E duas coisas mais graves ainda. Primeiro, a lei, essa isenção continua em vigor. Continua em vigor, explorando. Segundo, o governador abre mão da ação que está tramitando no Supremo, não é? Que está com Gilmar Mendes, que foi quem coordenou esse acordo, abre mão da ação que tem para buscando o ressarcimento, não é? Do Estado por conta desse débito da União com o Estado, abre mão dessa ação. Ora, por que a exigência de abrir mão de uma ação? Está respondido no próprio enunciado. Ninguém exige que abra mão de uma ação se essa ação for perdida. É porque havia concretamente, não é, fundamentalmente, o direito a receber esse crédito. Então, esse é um ponto grave, não é, que o nosso governador Eduardo Leite, conhecida hoje, eu imagino,
pela ambição que tem de ser presidente, prefere fortalecer os recursos da União a cuidar dos interesses do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Um outro problema. Em 1998, com base numa lei de 97, o Rio Grande do Sul concorda em assinar um acordo onde a União faz um empréstimo para o Estado do Rio Grande do Sul quitar a sua dívida. Eu pediria, assim, muita atenção para esse problema, porque esse é um problema extremamente sério e grave. Vejam bem, isso não foi só para o Estado do Rio Grande do Sul, essa lei era de abrangência nacional. Eu me dei o trabalho de recolher os números a nível nacional para compartilhar aí nesse nosso trabalho de hoje. Em 1998, a União assumiu 125 bilhões de dívidas que os estados tinham, quitou as dívidas, os estados ficaram devendo para a União, 125 bilhões. De 97 a 2019, de lá para cá nós não conseguimos mais os números, os estados pagaram, desses 125, pagaram 357 bilhões. 357 bilhões, eu tenho as fontes para isso. E ainda devem, segundo a União, 559 bilhões. Eu vou repetir. De um empréstimo de 125... Alô? Estão me ouvindo, professora? Vou desligar. Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Ok. Então, vou repetir. Os empréstimos que a União assumiu com os estados, 125 bilhões. Os estados pagaram, de 97 a 2019, 357 bilhões. E ainda devem 559 bilhões. Do que se trata, portanto? Se trata de que a União tem os estados na mão. Quais são os números traduzindo isso? Por que essa dívida toda? Basicamente o seguinte. Primeiro, de 94 a 98, por conta das medidas do ajuste do Plano Real, medidas federais, a dívida que era de 4 bilhões e meio do Estado passou em 4 anos para 9,7 bilhões, por conta de medidas da União. Muito bem. Subiu, portanto, 122% em valores reais. Quando passa para 9,7, a União assume com um critério. O Estado, o nível de atualização, os índices de atualização são os da Fundação Getúlio Vargas, IGPDI, tá? Mais 6,5%. Certo? Isso faz com que o Estado, essa dívida de 9,7, atualizada nos últimos dados que eu tenho disponíveis, vai para 30 bilhões. O Estado já pagou 42 bilhões e deve 70 bilhões. Por que isso foi possível? Antes do acordo, imaginem, antes do acordo, o Estado gastava 8% da sua receita real líquida para a sua dívida. Depois do acordo, em média, tem gasto 17%. Só que, como foi limitado pela lei, pelo acordo, 13% da receita real líquida para pagar a dívida federal, esse excedente foi engrossando o débito, com juros e juros compostos em cima dessa parte não paga. Por isso que estão os números nessa ordem. Muito bem. Aí o Estado entrou com uma ação, outros estados também entraram, está em suspenso no Supremo Tribunal Federal. A dívida que o Estado tem pendente em liminar, concedida pelo Supremo, é hoje da ordem de 12 bilhões de reais. O Estado, se estivesse pagando, porque era o valor que ele estava pagando quando foi suspensa, 280 milhões de reais por mês. Portanto, essa história de que dívida pública não se paga é mentira. Esses 280 milhões de reais por mês iam direto para a quitação da dívida pública federal. Então, não é verdade que o poder público não paga. Paga sim. Paga em troco de não ter dinheiro para as áreas, por exemplo, de Estado indutor que possa apoiar projetos de desenvolvimento regional, como nós estamos falando hoje aqui.
Portanto, estava gastando 8%, passa a gastar 17%, o limite é 13%, o excesso vai engrossando a dívida. Em 2015, embora eu não tenha mandato, eu sou um cidadão, me considero comprometido com o meu país. O que eu fiz em 2015? Chamei os 3 senadores aqui para casa. Falei, Ana Amélia, Lazier Martins, Paulo Paim, vamos lá para casa que eu preciso conversar com vocês sobre a dívida do Estado. E eu trouxe de Porto Alegre um cidadão que conhece muito do assunto, que é um auditor aposentado da Secretaria da Fazenda do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, João Pedro Casarotto. Aqui em casa fizemos um jantar. A Ana Amélia, até é engraçado, que a Ana Amélia chegou meio que de costas, disse, olha, eu tenho pouco tempo, vamos rapidamente. Isso era 9h. Depois de jantar 3 vezes, saiu daqui às 3h30. Olha o impacto que nós produzimos. E, no final do jantar, concordaram em assinar um projeto de lei do Senado, que leva o número 561 de 2015. O que diz esse projeto de lei? Simplesmente o seguinte: o Estado deve para a União um valor real a ser atualizado pelo IPCA. Imaginem que a dívida do Estado está sendo atualizada pelo IGPDI, ou estava, porque agora houve algumas alterações, não é? Mais juros. Mas qual é o significado se os estados federados são os que formam a União? Qual é o significado da União? Primeiro, adotar um índice de uma entidade privada, atualizar as dívidas. Segundo, cobrar juros do Estado federado, tirando de um bolso para botar no outro bolso. É uma loucura. E gerando isso tudo. Não bastasse isso tudo, não é? Esse projeto de lei, portanto, o que ele prevê? Prevê o seguinte: refazer os cálculos, né, com o IPCA desde o início. Essa dívida está paga em maio de 2013. A dívida do Estado está paga em maio de 2013. Ao invés disso, a União diz que o Estado deve 70 bilhões mais 12 que estão suspensos por uma liminar. É uma loucura. E eu não consigo fazer as pessoas entenderem isso. Por isso, hoje, eu estou vibrando com essa ideia de compartilhar com mentes brilhantes que estão participando desse debate, desse processo, porque eu confio que possam levar isso adiante. Não é possível que o Estado do Rio Grande do Sul continue de joelhos frente à União sem enfrentar esse problema. Nós tentamos isso com a ajuda, por isso eu fiz a referência inicial aí ao Heitor, e especialmente ao Piovesan. Em 2018, nós tentamos enfrentar esse problema, chamamos de a causa candidata. A causa era isso. E o terceiro ponto é que os últimos dados que eu tenho, a União arrecadou no Rio Grande do Sul 60 bilhões de reais em um exercício. 60 bilhões. A União devolveu para o Estado 13 bilhões. Como é que se fecha isso tudo? Isso tudo fecha no seguinte: primeiro, tira a receita pela Lei Candir e pela dívida dos estados. Segundo, impede o Estado de pagar isso através da concentração da receita tributária. Qual é o objetivo? Fazer com que estados e municípios, porque quando eu falo no Estado, evidentemente todos aqui sabemos, não é? A receita do Estado é partilhada depois com os municípios. Né? E por isso aí a grande expressão, prefeitos e governadores de pires na mão, dominados pelo sistema financeiro rentista. Né? Bom, eu, enfim, tentei, peço desculpa, me alonguei um pouco, porque a coisa é de uma dimensão tal, e a minha indignação é tão grande quando eu falo sobre isso, né? Porque eu estou há mais de 30 anos e cada vez mais convencido que a luta é a grande luta. Claro, as pessoas dizem, bom, mas e aí? E o desenvolvimento? Sim, mas para ter desenvolvimento precisamos que os recursos, porque ninguém come dinheiro. E nós estamos numa fase de dinheiro gerar dinheiro, e dinheiro não mata a fome das pessoas em si. Ele deve ser visto como um instrumento, um meio, mas um meio a ser partilhado, o que não ocorre. A concentração é cada vez maior, e ela é cada vez maior por esses mecanismos que eu estou denunciando no complô. O complô vai virar filme.
já está em andamento a construção do filme O Complô. Passaram 3 dias aqui em casa. Devo compartilhar até com alguma emoção que sofremos ameaças aqui em casa, nesses dias de gravação, porque temos o objetivo de fazer essa mensagem chegar ao povo. Eu estou seguro que o povo, tendo conhecimento da vítima que é desse processo todo, não vai permitir que isso prossiga. Diego. Professor, olha, a gente está aqui, ó, muito obrigado pela aula. Realmente, assim, quando a gente escuta uma pessoa integrante do processo, que conhece, nós falávamos antes sobre, o senhor falava, antes da gente começar a nossa discussão aqui, o senhor falava sobre os termos utilizados para o acesso à internet, né, do surfar, né, e do navegar, que são termos superficiais, né, e que, na verdade, a gente deveria mergulhar, na verdade, né, e acho que a gente mergulhou agora e eu me solidarizo com o senhor nessa questão aí, que agora o senhor está gravando o documentário sobre o complô, o livro que o senhor fez, que demonstra isso, né, das ameaças que a gente sabe que o senhor deve estar recebendo, e o senhor expôs isso agora com muito sentimento nesse processo, e a gente tem muito a agradecer a sua contribuição aqui, professor. Foi muito significativo aqui a compreensão desse processo todo. A gente tem debatido, tem lido, eu li o seu livro, e fiquei perplexo por conta dos documentos que o senhor apresenta no livro, que evidenciam como foi estruturado o grande complô financeiro, né, na formação da Constituição, que definiu as regras, né, para a gente ter essa realidade que nós temos hoje. Então, eu vou passar para a professora Virgínia, a senhora queria... Sim, muito obrigada pela sua exposição, professor, e com certeza vamos ter outros espaços, outros momentos para seguir discutindo, né, esse tema de extrema importância. Eu costumo colocar em sala de aula que nós estamos discutindo o desenvolvimento do país, né, e como é que nós podemos continuar cegos, paralisados, frente a esse exagero todo, né? Outro dia, uma funcionária do Banrisul, aqui de Santa Cruz, comentava que os salários de todo o pessoal do Banrisul são pagos só, não é com os juros cobrados, só com as taxas do atraso daqui, da taxinha dali, né? Só desses penduricalhos. Né? E no fim do ano, os bancos apresentam, não só o Banrisul, todos eles, os seus fantásticos lucros. Né? Eles essa divulgação dos lucros dos bancos nos finais de ano deveriam ser sumariamente rechaçadas pela população de alguma forma, sabe? O Santander, um documento aí de 2 ou 3 anos atrás, viveu uma crise grande na Espanha, num determinado ano aí, e os ganhos no Brasil, fantásticos, né, cobriram todo aquele déficit que eles tiveram na Espanha, porque lá eles não podem cobrar 20%, 30% de juros ao ano, ou mais, como o senhor diz aqui. Né? E nós, como cordeiros, né, sem noção de nada,
né? Marchamos aí tropas e tropas, né? No meio da miséria. Eu me solidarizo com o senhor e eu nutro, né, esse sentimento de profunda revolta e frustração em relação a essa situação. E eu tenho muita clareza que, para que possamos avançar em termos de desenvolvimento no nosso país, esse circuito tem que ser podado, ele tem que ser podado, né? O consumo do tal do superávit primário, né, que é o que o senhor destacava naquele artigo da Constituição, né, está garantido na Constituição brasileira. Esse subterfúgio aí, né, que foi inserido num sábado à tarde, né, como o professor falava, na Constituição de 88, que garante que, mesmo que a população brasileira toda esteja morrendo de fome e de doença e no meio da pandemia, toda a renda, né, sobrante, né, depois de, enfim, esse superávit primário é obrigatoriamente destinado, em primeiro lugar, a pagamento dos juros da dívida, dos serviços da dívida. Né? Então, esse atual governo anterior, não sei quem foi, que limitou o acréscimo de recursos para saúde e educação por 20 anos. O investimento, né, em saúde, a ampliação dos investimentos. É isso, né? Por 20 anos. A PEC do teto de gastos, né? O teto de gastos. Para sobrar dinheiro para o serviço da dívida. É só para isso, né? Bom, eu passo aí aos colegas. Permite, professora, em função da sua... Me dão licença, sim? Sim, claro. A senhora falou nos juros. Observaram que os bancos têm publicado os seus balanços a cada 3 meses. Os balanços dos bancos agora são trimestrais. Isso é um objetivo, é para não mostrar o total dos ganhos que eles têm anual, né? Então, eles simplesmente reduziram para cada 3 meses para que o montante que eles sacam, né, da economia, do povo, né, não seja tão revoltante, eu diria. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu queria aproveitar para colocar, que eu, na verdade, pretendia encerrar com isso, mas a circunstância me travou um pouco, né? Há um projeto, essa situação toda que eu denunciei, ela revela um projeto para o Brasil. E o projeto é o seguinte: o Brasil está exportando o estômago e o coração, né, via Lei Candir, porque nós estamos exportando os produtos agropecuários, basicamente, não é, sem incidência de ICMS. E todos os minérios extraídos e levados para o mundo inteiro ativar a sua economia, com base nos minérios extraídos do coração do Brasil, não é? Também sem ICMS. Então, na verdade, há um projeto que transformou o Brasil em fornecedor mundial a baixo custo, não é, dos insumos necessários à alimentação e à produção. Uhum. Sobre a Lei Candir, o senhor sabe que nós estamos aqui em Santa Cruz do Sul, a região do tabaco, né? E as empresas do tabaco que produzem o tabaco aqui, ou que se apropriam do tabaco produzido pelos agricultores da região, exportam, né, 85% do volume do tabaco produzido aqui é exportado nessas condições aí, protegido pela Lei Candir.
Sim, isso está na capa da Zero Hora do dia 21 de setembro. Eu não sei se foi uma provocação, não é? Ou simplesmente sarcasmo sobre a cultura gaúcha, porque essa Zero Hora na capa do dia 21, ou no interior da Zero Hora do dia 21 de setembro de 1996, revela esse acordo do Brito com o Malan no dia 20 de setembro, que é o dia da Revolução Farroupilha. Esse assunto do tabaco, se forem ver, nasceu nesse acordo do Brito com o Malan. Uhum. Pessoal, está aberta a palavra para quem quiser fazer os seus questionamentos, comentários. Professor João. Bom dia a todos e todas. Primeiro quero agradecer à professora Virgínia, porque esse é um tema que justiça seja feita, a professora Virgínia há muito tempo aborda em aula, né? E cada vez a gente vê o quanto esse tema é fundamental. E agradecer ao Diego e ao Anselmo pela oportunidade que nos deram de poder ter essa aula hoje com o professor Hermes. E aí, por fim, agradecer muito ao professor Hermes pela fala de hoje de manhã e pela gente ter essa possibilidade, né, de conversar direto com o autor, né. É uma situação... Eu não queria estar no teu lugar, Diego, de falar depois do que o professor Hermes falou, porque eu fiquei te olhando e tu ficou procurando as palavras, e eu aqui pensando, eu estava procurando as palavras também. Porque primeiro que a gente fica meio tonto, né? Os números são inimagináveis para a gente, assim. E ao mesmo tempo, tu começa a pensar, eu pelo menos faço esse exercício, quando eu começo a escutar os números, eu começo a pensar assim, o que daria para fazer com isso? Sabe? Essa é a questão. Professor Hermes, eu tive a minha última grande crise, assim, foi em 2018, no 4º Congresso Nacional de Agroecologia, em Belo Horizonte. No início da tarde eu tirei, era uma quinta-feira, eu disse assim, eu vou ver todas as experiências que tem sobre economia solidária, sobre, enfim, tudo que envolve a questão da agroecologia, sementes crioulas e tal, cooperativas, e ficava tudo numa rua de uns 700 metros, não, menos, 500 metros, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Eu passei a tarde toda. Eu comecei, era 1h30 da tarde, era tudo sombreado, muito agradável o lugar, e parei às 6 da tarde, caminhando, porque tinham estandes, tendinhas, de cada projeto dos dois lados da rua. Então eu fui de uma a uma, tenho aqui em casa o calhamaço de folder, e visitei uma a uma. Quando eu terminei a visitação, eu sentei num barranco, no final e aí fiquei olhando, assim, e me deu um certo desespero, porque daria para financiar todos aqueles projetos, que em geral duravam 2 anos, com uma sala do Gedel Vieira Lima. Os 53 milhões de reais que foi encontrado num apartamento do Gedel Vieira Lima, em Salvador, pagava todos aqueles projetos ali. Projetos ali de 250 mil, projetos de... Nenhum projeto ali dava 1 milhão. E ali tinha cisterna, ali tinha produção de alimento saudável, ali tinha feira itinerante. Era uma coisa assim incrível, fantástica, de um Brasil que
tem tudo para dar certo. E aí, quando eu sentei nesse barranco e comecei a fazer essa conta, me desesperei, assim, porque aí você vê o tamanho da impotência, né, que a gente acaba tendo, assim, quando individualmente você se depara com esse tipo de situação. Então, o que eu queria perguntar para o senhor, e eu, por historiador que sou, eu não falei meu nome é João, enfim, e olhando para as questões iminentes, nós estamos exatamente a 1 ano da campanha eleitoral do próximo período. O que é que o senhor vê de possibilidade desse tema entrar, se pelo menos entrar na campanha eleitoral, ou de, quem sabe, esse tema ser um tema que possa, pelo menos, tocar, né, o próximo presidente do Brasil. Se o senhor vê essa possibilidade concreta, né, dos nomes que estão aparecendo hoje como pré-candidatos para 2022, se existe alguém que, afinal de contas, toca nesse assunto e que pode, num futuro mandato, enfrentar, se não frontalmente, mas minimamente discutir esse tema. Pego uma pergunta, como é que nós estamos de tempo? Eu sabia se explano um pouco mais ou se respondo mais objetivamente. Temos tempo, professor. Até às 11h30. Bom, então eu vou começar a responder essa pergunta pelos dias atuais, para que haja essa compreensão de que não é falta de informação para quem decide esse problema. Tá? Primeiro, quando nós apresentamos a causa candidata lá em 2018, para discutir esse problema na eleição do Rio Grande do Sul, o assunto não teve consequência, mas eu tive depois um almoço com um grupo de amigos meus que estavam no PMDB e eu cobrei deles. Por que vocês não apoiaram? Afinal de contas, vocês estão no outro partido, mas a questão é uma questão relevante para o Rio Grande. Aí um deles, que tinha feito a escola militar, me disse, mas então eu posso ajudar? Se pode. Ele disse, eu te ponho em contato com o Comando Militar do Sul. Aí eu fui que nem o Brizola, disse, para resolver esse problema, me reúno até com o diabo. Aí eu estava no Uruguai, veio o chamado do Comando Militar do Sul para dizer, olha, o fulano de tal vai receber o general encarregado das relações institucionais, vai receber tal dia, tal hora. Aí lá fui eu. Cheguei lá, subi no 3º andar, estava um cidadão, um negrão atarracado, forte assim, junto com outro mais franzino, de manga de camisa, disse, eu vim para falar com o general Padilha. Aí ele olhou para mim assim, o general Padilha sou eu. Aí, dentro da minha surpresa, ele disse, não, é que hoje é sexta-feira, a gente vem assim, a paisana. Aí tá bem. Comecei a mostrar para ele, o objetivo era mostrar o complô. Muito bem. Levei 2 livros comigo. Dentro de um tinha uma entrevista do general Mourão, falando que o Brasil pagava mais de 400 bilhões de reais por ano de juros. Muito bem. Aí eu fui explanando isso para o general Padilha e para o sargento Nascimento. Tem um Nascimento aí, espero que não seja, ou que seja seu irmão, enfim. Aí, na metade da minha explanação, ele me interrompeu. Ele disse, professor, o senhor tem outro exemplar aí? Eu digo, tenho, por acaso trouxe comigo. Disse, pode seguir. Ele disse que eu tenho uma ideia. Tá? Eu segui. Quando eu terminei a explanação, ele disse, não, a ideia que eu tinha, eu sou da mesma turma, sou amigo do general Pujol, que vai assumir amanhã o Ministério do Exército. Mas não é ele que eu vou levar o seu livro, não. Eu vou levar o seu livro para o general Mourão. E o senhor falaria com o general Mourão? Eu disse, estou às ordens, se puder, eu falo. A convite, eu disse assim, a convite eu falo. Muito bem. Até porque eu tinha sido preso na época da ditadura militar, fiquei com algum cuidado. Muito bem. Aí, passou um tempo, recebi uma ligação da vice-presidência da República, marcando para dia tal, hora tal. Aí eu disse, olha, eu vou, mas eu quero levar uma pessoa comigo. Até por precaução, né?
Aí, mas quem é essa pessoa? É Benício Vieira Schmidt, um cientista político, professor destacado aqui da Universidade de Brasília, e dono da editora Verbena, que foi quem publicou o livro. Aí disse, nós não podemos autorizar assim, nós vamos ver. Aí, uns 3 dias depois, disseram, ok, pode vir com... Aí, no dia que o Mourão exercia a presidência da República, isso lá no início do governo, né? O presidente estava em Davos, naquele Fórum Econômico Mundial, e ele me recebeu como presidente. Estamos à tarde com ele. E eu tinha levado o exemplar que foi para ele, foi com uma dedicatória ao general Mourão para conhecer as entranhas podres do sistema político brasileiro. Eu estou contando isso para dizer que inocentes não são. Ele nos ouviu e disse assim, eu vou dar uma resumida nisso e vou lhe chamar, nós temos que prosseguir nesse assunto. Nunca mais me chamou. Não bastasse isso, eu tenho comigo um vídeo do presidente Bolsonaro, não é, do capitão, né, agora chama já a hierarquia, não é, para capitão. O capitão diz, eu recebi o país quebrado, paga mais de R$1 bilhão por dia só de juros. Eu pergunto, o que é que ele fez para resolver isso? Nada. Mas eu posso ir mais longe. Eu fui muito amigo do Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula. Nós sentamos juntos durante a Constituinte, tivemos os dois nota 10 pelo IAP, enfim, discutíamos tudo. Tinha uma ótima relação pessoal. Depois dessas coisas todas, eu nunca tive mais a oportunidade de encontrar com ele. Mas é preciso dizer, e em resposta à pergunta do professor João, é que 2015 foi o ano, não é, em que os bancos tiveram maior lucratividade, 100 bilhões de reais líquido, mais 268 bilhões de reais por conta daquelas reservas para conta de devedores duvidosos, para fugir do imposto de renda, em última análise. A Dilma vetou, assim como o Temer também vetou a auditoria da dívida aprovada pelo Congresso Nacional. Então, professor João, isso não nos dá muito alento. Tá? Com esse pessoal do complô, alguns são ministros do governo do Lula e da Dilma. Alguns deles são ministros. Né? E me chamaram para uma discussão, ficaram tão impressionados com isso tudo que, em linhas gerais, eu contei hoje aqui, que resolveram fazer o filme. E é eles que estão na frente, coordenando a montagem do filme. E isso me dá uma esperança também. Né? Eles tentaram viabilizar uma conversa minha com o Lula. Eu mandei o livro e mandei uma carta para o Lula. Até hoje não tive resposta, mas também a reunião com o Lula aqui em Brasília não aconteceu por conta de agenda e tal, enfim. O fato objetivo é o seguinte, ou nós encontramos alguém que eu não vejo, eu vou dizer aqui, vocês me perdoem, por conta de um livro que uns amigos meus estão lendo para mim, que eu estou com um problema sério de visão, mas o livro é esse aqui, ó. Nesse livro, há questionamentos procedentes que nos dariam alguma esperança, não é, de uma pessoa que toparia, enfim, fazer essa discussão. Por outro lado, professor, também em resposta ao senhor, não é, a minha esperança é que, se o Lula me receber, o que eu vou dizer para ele é isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, Lula, não tem sentido você voltar à presidência da República se não for para enfrentar o rentismo. Você é líder dos trabalhadores, fica com 30 milhões de pessoas desempregadas, 64 milhões de devedores, uma nação escrava do rentismo, não dá. Ou você enfrenta isso ou vai para casa, Lula, que é muito melhor. Estou dizendo isso como amigo. É isso que eu vou dizer para ele. Né? Então, eu teria... E, por outro lado, como o Gilberto Carvalho está bem a par já disso, que é a pessoa muito próxima ao Lula, eu espero que consigam, não é, convencer o Lula, não é, de sair fora. Eu vou dizer uma coisa forte, mas como eu disse para eles, eu posso dizer aqui, a minha visão é a seguinte, o Lula fez governo de sanduíche. Eu estou dizendo isso porque se eu tivesse a nível pessoal, vou dizer a nível pessoal, independente de qualquer outra circunstância, mas a nível pessoal, a pessoa que mais me prestigiou, que mais mostrou admiração pelo meu trabalho foi o Lula. Eu poderia contar aqui, talvez, 10 episódios onde o Lula teve por mim considerações que, de longe, eu esperaria, especialmente depois que eu não tinha mandato, inclusive. Não é? O Lula fez um governo sanduíche. Essa é a minha opinião. O que é um governo sanduíche? Ele agradou a base através da Bolsa Família e o empresariado rentista, não é? Através dessa exploração que
se traduziu, é só olhar o gráfico, no máximo de lucro líquido por parte do sistema financeiro. Então, professor, tenho esperança, né? Eu estou um pouco com o nosso revolucionário brasileiro, cujo nome não vou dizer, porque eu imagino que todos aqui saibam de quem se trata, mas não vou dizer para não agravar as coisas, já que já temos, né? Mas a única luta que se perde é a luta que se abandona. Essa é a minha convicção. Por isso, estou há mais de 30 anos nessa luta, na esperança. Vejam, 4 anos quase eu editei o livro. Hoje eu estou tendo uma oportunidade de fazer uma bela discussão com um grupo qualificado, né? Como tive alguns dias quando nasceu, alguns meses quando nasceu a ideia do filme. Mas eu vou contar uma para vocês terem uma ideia do quanto nós estamos metidos nesse processo. A Crefisa, eu não vou dizer porque vocês sabem quem é que ela patrocina, não é? Os grandes programas eles são patrocinados pela Crefisa. Aí eu fui convidado para ir fazer uma palestra numa faculdade em Formosa, aqui próximo a Brasília. Aí o auditório lotado, assim, super lotado, eu diria. Aí eu explanei tudo isso. Lá para dentro, o menino lá do fundo levantou o dedo assim e disse, pois não, professor, o senhor sabe tudo isso, por que o senhor não vai no Jornal Nacional contar isso? Aí todo mundo caiu na risada. Professor, um filme que eu já usei várias vezes em aulas é o da dívida pública, o Brasil na corda bamba. E tem ali uma passagem que fala que Lula, quando foi eleito, teria ido aos Estados Unidos logo nos primeiros dias, depois da eleição, de ter ganho a eleição. E teria voltado de lá teria mudado suas posições em relação a algumas situações quando teria voltado dessa viagem, né? Eu imagino que tenha sido um contato no Fundo Monetário Internacional, qualquer coisa assim. A impressão que eu tenho é que havia toda aquela fala, né, da direita mais fanática, de que as empresas abandonariam o país se o Lula fosse eleito, etc., etc., né? E me parece, sim, e eu concordo com a sua visão, né? O governo acabou sendo um governo que agradou aos dois lados. O próprio Lula diz, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro nesse país como no meu governo. Ele Por isso que eu me atrevo a dizer isso, porque com base até nessa fala dele. Mas eu fico imaginando se isso que o filme lá relata, que é documentário também, né? Qual foi, né, a ameaça que pairava, sei lá, né? Eu não sei, também não vamos entrar nas teorias da conspiração. Mas uma questão que o pessoal que não quer discutir o assunto costuma apresentar é a seguinte: as grandes economias capitalistas do mundo têm enormes dívidas. A dívida maior é a dos Estados Unidos, a dívida pública, né? Dizem. A questão é como essas dívidas repercutem na economia dos países, né? Essa é a questão, não é, professor? Aqui... Muito bem abordado. Posso? Sim. Sobre a questão do Lula, eu não tenho essa informação de que ameaças fizeram, mas eu tenho uma observação, não é? Por conhecer bem o Lula, acho que o Lula é uma pessoa humana, como nós. Né? Então, imagine alguém que veio num pau de arara do Nordeste e depois passou a ter a vida que teve e tal, ouviu o Obama dizer que ele era o cara e por aí tudo. Né? Então, isso... é impossível que isso não repercute no emocional da pessoa. Eu acho que isso é humano e é compreensível. Né? O problema nasceu com a carta
aos brasileiros do Lula. E eu não sei se ele teria vencido a eleição sem a famosa Carta aos Brasileiros. Mas de uma coisa eu sei, o dia que eu voltar a encontrar com o Lula, eu quero saber dele o seguinte: minha visão é que o Lula, num determinado momento do seu mandato, né, chegou a uma encruzilhada. Ou ele se associaria ao crime, eu chamo crime, né? Ou ele enfrentaria. Na minha visão, e no lugar dele, que eu evidentemente não estou, mas eu estou imaginando, se estivesse, eu teria enfrentado esse processo. A razão ele deve ter, né? Mas o fato é que o Lula tinha um suporte popular decorrente da eleição dele tão forte que, na minha visão, ele poderia ter enfrentado isso. Se aliar a Sarney e esse pessoal todo, só podia dar no que deu. E eu penso, também não tenho uma informação, é um sentimento a partir de uma avaliação do todo. Eu acho que o Zé Dirceu tem a ver com essa opção, né? Pelas coisas todas que foram ocorrendo depois que a gente possa ter como avaliação. Bom, eu fiz essa consideração mais geral. O outro ponto que a senhora colocou, desculpe, foi um pouco... Como essas dívidas repercutem nos diversos países, né? Sim, sim, importantíssimo isso. Verdade. Os Estados Unidos têm uma grande dívida pública. Só que a dívida pública dos Estados Unidos, eles sempre manejam em função do dólar. E foi por isso que eles desvincularam, não é, o dólar do rastro ouro, né? Hoje o dólar é uma moeda mundial em posição, inclusive algumas das guerras decorreram do fato de alguém tentar enfrentar esse problema do dólar. Muito bem. Então, primeiro, a dívida dos Estados Unidos é compartilhada com o mundo. Eles descontam nas economias dos outros países a dívida deles. Além disso, desde junho do ano passado, o Fed emite 150 bilhões de dólares, vou repetir, 150 bilhões de dólares por mês para recompra de dívidas, de títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Mesmo procedimento, só que em 20 bilhões de euros faz o Banco Central Europeu. Então, eles emitem moeda para recomprar os títulos da dívida pública. E aí eu posso dizer, porque é aí que nós vamos entrar também em soluções que nós estamos propondo. Eu não lembro exatamente, vou dar números gerais assim. Os valores controlados pela Casa da Moeda, pelo Banco Central do Brasil, pelo governo brasileiro, são da ordem de 380 bilhões de reais. Eu estou falando de moeda impressa e moeda cunhada, tá? Agora, o valor de trânsito de crédito, de moeda, me foge o nome agora, mas a moeda não impressa, moeda, eu diria, volátil, não é? Essa moeda que se traduz, por exemplo, o sujeito aquele diz, eu vim aqui no banco, me dá o meu dinheiro, aí se todos forem buscar o seu dinheiro no banco, o banco quebra, porque o banco não tem em moeda, não é? Cunhada ou impressa, o valor que as pessoas imaginam ter depositado no banco. Muito bem. Então, esse dinheiro, eu vou chamar de imaginário, não é? De convencional para produzir, é da ordem de 8 trilhões e 100 bilhões de reais. Nós estamos falando do seguinte, menos de 5% dos valores que significam os créditos, as transações, os empréstimos, os valores, vamos dizer assim, convencionais que transitam na economia, menos de 5% são de domínio do governo, o resto todo está na mão do sistema financeiro, né? Então, por aí vocês têm uma ideia, não é, de onde estamos metidos, né? Só que os Estados Unidos e o Banco Central Europeu estão fazendo o processo inverso. Em vez de emitir títulos e pagar juros e encargos da dívida pública pelos títulos, que vão ser manejados e vão ser fonte de lucro para o sistema financeiro, eles emitem, recompram os títulos
param de pagar juros e emitem a moeda. Então, vejam a diferença. Por outro lado, tanto o Banco Central Europeu como o governo japonês cobram para o sujeito depositar seu dinheiro. Os bancos, para guardarem o governo, para guardar o dinheiro de quem tem dinheiro, cobra. O governo do Brasil paga. Ainda tem que acrescentar o seguinte: apontem aonde a dívida pública, 7 trilhões e 100 bilhões de reais, onde é que está investido esse dinheiro? Esse dinheiro nunca existiu para a economia brasileira. Esse dinheiro é uma comida para o sistema financeiro. Não há dúvida nenhuma. Hoje, a dívida pública, e a Maria Lúcia Fatorelli fala isso com propriedade, porque ela incomoda as pessoas. Fala com propriedade no sistema da dívida. Hoje são emitidos títulos para a rolagem da dívida e aquilo que não pode pagar de juros é adicionado à dívida com os encargos dos juros adicionados, ou seja, é uma bola de neve imensa. Vai nos levar aonde? Então, essa é a diferença, professora Virgínia, essa é a grande diferença. Sim, muitos outros países têm dívidas, têm dívidas públicas. O tratamento, as consequências, o uso da dívida pública é absolutamente diferente. Essa é a questão. Então, quando dizem no Brasil que dívida pública não se paga, se rola com a barriga, essa é a grande mentira. Porque o Brasil está pagando a dívida pública. Está pagando porque falta para a saúde, para a educação, para tudo isso, e, além disso, está pagando porque, com os dados que eu dei lá do Rio Grande do Sul, você imagina, está pagando objetivamente, né? Pagando com receita dos impostos. O Renato está escrito também, acho que... Nossa. Não sei se me escutam bem. Eu estou ouvindo. Só queria saber quem é o Renato e aonde está. Me escuta, Diego? Sim, Renato, sim, a gente te escuta, pode falar. Estou com alguma falha aqui na minha conexão. Não sei se ficou melhor agora. Estou lhe ouvindo. Nós estamos lhe escutando bem, Renato. Maravilha. Então, assim, eu queria só externar aqui alguns pontos. Primeiro, agradecer ao professor Hermes pela alegria de conhecer alguém que desafia um ponto tão crucial e tão delicado no nosso Brasil, eu diria nível global. Eu vejo que muitos outros países concordam com o que passamos hoje, mas realmente uma alegria de conhecer o professor com esse grande desafio. A segunda alegria foi de rever aí um grande irmão, amigo, o João, que está aí também, fizemos mestrado junto. Sou muito tranquilo dizer que amo esse rapaz aí de coração mesmo, o irmão que Deus me deu aí no Rio Grande do Sul. Mas é interessante também a gente, igualmente falando, como o João estava falando a respeito do Diego, que estava ali escolhendo as palavras, eu faço a mesma premissa, eu escolho as palavras, mas é interessante que, enquanto é difícil a gente fazer uma auditoria da dívida, se a gente não consegue fazer a auditoria e a gente não paga, a gente é chamado de caloteiro. Então, realmente é uma linha muito, muito, muito fina entre lutar por uma auditoria e ser chamado de caloteiro. Eu tenho um apreço muito grande pelo tema, professor, mas da forma como eu vi hoje pela manhã, sendo exposta pelo senhor, eu realmente queria externar minha gratidão, inclusive expandindo aí para o Diego, que tem organizado junto com outros, a professora Virgínia também, agradeço por isso. Eu tenho estudado, há 2 anos, eu tenho estudado um pouco sobre o processo de descentralização das moedas, mais precisamente pelo caminho das moedas digitais, que a gente conhece mais pelo Bitcoin ou coisa do tipo. Que apesar de superficialmente aparentar ser
o capital financeiro especulativo, mas na sua origem, talvez ela até no caminho, isso eu tenho identificado, ela se desvirtuou do objetivo inicial, mas o objetivo inicial era justamente esse, a descentralização econômica na tentativa de fugir dos comandos do FMI, o próprio Fed, que realmente não se trata só dos Estados Unidos, ele termina traçando comandos para todos os demais países, enfim. E tenho visto, por exemplo, economias como na Filipinas, de várias comunidades trabalhando somente de forma descentralizada e estão sendo extremamente perseguidas por isso. Justamente porque, enquanto o professor mesmo falou, os Estados Unidos, ele deixou de ser lastreado, a sua economia deixou de ser lastreada no ouro e a sua própria moeda fala por si, responde por si. Essa descentralização econômica pelo uso das moedas digitais em seus objetivos primários vem justamente para contrapor essa dependência de sistemas lastreados no dólar. Então, assim, na verdade, só pontuar essa questão e deixar aqui meu agradecimento pelo trabalho que o senhor tem feito. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Um rápido comentário. Falou no FMI. Lembrem que, quando eu estava fazendo a exposição, eu falei que os negociadores brasileiros não tinham procuração para assumir as responsabilidades que assumiram em nome do Brasil. Eu preciso também, e aí eu acho que lembra um pouco essa intervenção que o professor fez também agora, é que quem estava representando o FMI aqui no Brasil, que vinha cá para fazer essas negociações, também tem responsabilidade, porque deveriam saber que estavam negociando com quem não tinha competência para assumir esse compromisso. Então, isso é uma situação extremamente grave e repercute, professor Renato, a nível mundial. Em quantos países essa mão criminosa não instituiu também os negociadores, não construiu, não selecionou, não viabilizou quem representasse o país de forma criminosa. Não sei se estão me fazendo entender. Ou seja, eu vou negociar com quem eu escolhi para negociar para conseguir as vantagens que eu pretendo ter. Isso aí é uma coisa que um dia deverá ser também julgado a nível internacional. Não é possível. Imagine o seguinte, professora Virginia, eu vou negociar um assunto consigo. A primeira coisa que eu quero saber é se a senhora vai representar uma empresa, um país. Eu preciso saber das suas credenciais para isso. O FMI não é nenhuma brincadeira, é o Fundo Monetário Internacional, é um grande órgão mundial. Então, elementar que ele tivesse exigido de quem representava o Brasil as credenciais para essa representação. O professor falou, o Renato falou é professor, Renato? Sou estudante do doutorado. Ah, muito bem. Você está onde? Eu tinha lhe pedido no início que eu queria saber de onde você estava. Eu resido no Rio de Janeiro, só que agora eu estou em Quito, no Equador. Vou ficar aqui por mais uns 15 dias aqui. Ah, pois não, então nós já tínhamos visto isso, está bem. Você falou em calote. Vejam bem, eu vou contar uma experiência que foi referida no início pelo Diego. Eu estava aqui em Brasília como assessor do reitor da Universidade de Brasília, já que em 1990, em função de ameaças de morte mesmo, eu não pude concorrer à minha reeleição. Então, tive que interromper a minha carreira política. Muito bem. Como assessor do reitor aqui da universidade, eu fui chamado para recuperar a cooperativa Aurora. A Aurora devia 3 orçamentos anuais. Como se diz no Rio Grande, ela estaria trifalida. Fiquei 12 anos lá coordenando. Conseguimos. O que nós fizemos? Jamais se pensou em calota, assim como jamais essa denúncia que fazem, o Renato tem razão. Eles dizem, então querem dar o calote. Não! Vejam bem, qual é o primeiro de todos os direitos, o primeiro direito numa democracia? O direito à informação.
O primeiro direito numa democracia é o direito à informação, porque você, estando bem informado, pode adotar as decisões livres que a democracia pode oferecer. Muito bem. Então, quando nós queremos fazer auditoria, nós queremos saber o seguinte: eu devo? Quanto eu devo? A quem eu devo? Por que que eu devo? Ah, bom, aí eu vou ver se eu devo, como posso pagar. E isso jamais pode significar calote. Eu quero saber se eu devo. E aí, se eu concluir que eu devo, eu vou pagar. Foi assim que eu conduzi o processo na Cooperativa Aurora. Aliás, mereceu uma página inteira do Estadão, do Estado de São Paulo, na época, né? Exatamente mostrando isso. Né? E, então, calote, não, jamais defendemos o calote. Na Cooperativa Aurora, eu chamei cada um dos credores. Ah, eu tenho tanto para receber, muito bem, senta aí. Qual é a origem do seu crédito? Ah, eu emprestei 10, mas aí, como a Aurora estava muito difícil, eu resolvi cobrar um juro de 20%, 10% ao mês, por isso. Não, vamos fazer o seguinte: nós vamos pagar o juro que a lei permite. E aí vinha. No final, pasmem, no final, não é? Vocês imaginem, eu conduzi um processo desses, e no final do processo, o Brandão, presidente do Conselho de Administração do Bradesco em São Paulo, me convidar para o almoço reconhecendo o trabalho que eu tinha feito na cooperativa. Receberam em 20 anos, sem juros e sem correção monetária, aquilo que se tinha constituído um crédito deles. Então, eu acredito que é possível. E jamais, vou repetir, jamais, em tempo algum, nós defendemos calote. O calote é o inverso, está sendo dado sobre o povo por quem quer cobrar uma dívida que não existe. Essa é a questão. Professor, e colegas, eu gostaria de sugerir da gente assistir um pequeno vídeo que reúne, inclusive, o professor Zanetti, a Fatorelli e outros, que falam sobre esse problema da dívida pública. Pode ser? Para a gente finalizar na sequência, então. Pode ser. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos lá, espera aí. Enquanto a professora Virgínia coloca isso, eu queria dar um ponto que eu acho que é muito importante. O Brasil é vítima de uma manobra do Sarney na Constituinte, não em relação a essa questão só. O Seminário Nacional Resgate. Só um pouquinho. Sim, pode falar, professor. Não, que é a questão de que nós construímos uma Constituição para um sistema parlamentarista e acabamos aprovando um sistema presidencialista, no caso de presidencialismo de coalizão. E isso é um problema seríssimo, mas é outra questão. E só para... Então, aqui é um seminário que trata dos 20 anos da luta pela auditoria cidadã da dívida, né? Aqui está o professor Zanetti, a Maria Lúcia Fatorelli, Beto Almeida, é isso? Deve ser. Histórico, 20 anos da auditoria cidadã da dívida. Eu coloquei aqui um resumo desse resgate histórico, até para me orientar, assim, como que eu vou falar de 20 anos, né, de auditoria cidadã. Então, coloquei aqui. Nós poderíamos falar dos avanços técnicos, do histórico de descobertas decorrentes das nossas investigações, das denúncias, destacando-se, por exemplo, a criação do termo sistema da dívida, né? Essa expressão foi criada por nós, a maquiagem da contabilização de juros como amortização, a ilegal remuneração da sobra de caixa dos bancos. Poderíamos decorrer aqui sobre o esquema da securitização de créditos públicos, que está num momento gravíssimo, se alastrando
aí por vários estados e municípios, desviando recursos públicos por fora dos controles orçamentários. Poderíamos falar da suspeita de prescrição de dívida externa ignorada e que foi transformada em dívida interna, primeiro em plano break, em novos títulos, e depois transformada em dívida interna. Então, poderíamos aqui fazer esse resgate em torno dos avanços técnicos. Esses são apenas alguns. Encheríamos muitas telas aí com os avanços técnicos que alcançamos ao longo das investigações durante 20 anos. Eu poderia também dedicar essa palestra aqui a falar das nossas mobilizações sociais ao longo de 20 anos. Todo esforço para popularizar, democratizar esse conhecimento com a sociedade que paga essa injusta conta, muitas vezes paga com a própria vida, com seu sacrifício, levando uma vida muito distante daquela que teria direito. Nesse aspecto da mobilização, poderíamos passar aqui essa meia hora contando a história dos nossos núcleos, que Brasil afora, de fato, constroem a auditoria cidadã. Lá nas periferias, lá nos movimentos, nas escolas, nas comunidades e nas universidades. Poderíamos falar da parceria com as entidades da sociedade civil, sindicatos, associações, movimentos, universidades, instituições de ensino, todas as articulações que fazemos. Só para contar essa articulação aí, meia hora e embora. Poderíamos falar das palestras, dos seminários, dos eventos, congressos, cursos, tanto cursos presenciais como cursos à distância, milhares de artigos, entrevistas, os concursos de post e redação, que inclusive o painel 2 hoje à noite será uma premiação para jovens estudantes, os milhares de vídeos, a nossa atuação nas redes sociais, também milhares e milhares de posts, as campanhas, os estudos. Meia hora não daria tempo para falar. Poderíamos também usar os 30 minutos para falar da nossa atuação, da produção de materiais. Foram centenas de folhetos, dezenas de cartilhas, caderno de estudos, livros, notas técnicas, relatórios de auditoria cidadã, cartas abertas, inúmeras comunicações. Poderíamos falar das nossas atuações na esfera jurídica, uma ação por descumprimento de preceito constitucional feita pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, em 2004. Está parada no Supremo até hoje. Poderíamos falar da brilhante sentença recente do juiz da 14ª Vara da Justiça Federal em Brasília, que determinou a auditoria. E no mesmo dia, a mesa do Senado e a AGU foram lá e derrubaram a sentença, derrubaram a liminar, dizendo que se fizesse auditoria teríamos um caos, quando na verdade é o contrário. É por falta da auditoria que estamos no caos. Poderíamos falar da nossa atuação na esfera do legislativo, o logro de termos conseguido uma CPI que foi completamente abafada na mídia. Agora nós estamos aí tendo uma CPI da Covid e todo mundo está vendo a importância da divulgação da mídia. A CPI da dívida não teve divulgação nenhuma, foi completamente abafada, boicotada. Mas nós conseguimos produzir relatórios. E os resultados foram enviados ao Ministério Público Federal. E, mais uma vez, nada aconteceu. Eu vou disponibilizar o link desse vídeo. E, assim, este como outros, né? Esse aí é de um seminário agora, de 2021. Né? Os vídeos
em favor da auditoria da dívida pública são vários, né? Disponíveis no YouTube e na internet. Diego? Até nós conversamos um pouco sobre esse vídeo desse seminário, né, seminário dos 20 anos, o professor Hermes Zanetti está participando dele, a professora vai disponibilizar o link para a gente poder acompanhar ele, porque ele é longo, né? E o professor Hermes está inscrito, levantou a mão ali, eu não sei se gostaria de falar, eu não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma coisa também, porque a gente está chegando perto do horário para a gente caminhar já para os finalmente aí. Foi acidental só. Foi acidental? Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, alguma outra fala do nosso pessoal? Alguma outra pergunta? Ok, então, pessoal, acho que nós estamos caminhando para o final do nosso evento aqui, né? Eu, particularmente, aqui fiz muitas anotações, até porque o tema que eu estudo é no campo das políticas públicas, né? No campo das políticas públicas locais, municipais, políticas públicas regionais, políticas públicas de Estado, né? E políticas de governo, como é que elas focam mais no campo do desenvolvimento rural, né? Que é o campo de trabalho nosso. E um dos dilemas que eu sempre tive aí nesses estudos foi a questão orçamentária para a implementação de determinadas ações, né? Porque grandes ideias existem, grandes programas criados por lei, inclusive, existem nos municípios e a nível do Estado, a nível do país, né? Só que a gente vai ver o entrave da execução das políticas públicas, analisando o ciclo completo das políticas públicas, a parte orçamentária é sempre o caminho barrento, né? Então, a gente, e agora compreendendo e aprofundando essa questão da dívida pública, o quanto isso interfere também nas políticas públicas, desde o município lá, né? Vou dar um exemplo para vocês. Venâncio tem uma política pública municipal muito interessante. Se chama o programa Vale Feira. Tá? No auxílio alimentação da rede do auxílio alimentação dos funcionários públicos, a prefeitura disponibiliza um valezinho era R$ 35,00 por servidor, agora aumentou para 60, eu acho, em que ele vai lá na feira livre da agricultura familiar do município e coloca aquele valezinho ele compra os produtos da feira através daquele valezinho, o agricultor que vendeu para ele pega todos os valezinhos que recolheu, vai lá na prefeitura e recebe na conta. Isso é uma política pública municipal, local, uma estratégia local de desenvolvimento de uma prefeitura. Conversando sobre isso agora, esses dias, com o pessoal que faz parte desse processo, que militou nesse processo, eles estão tendo muita dificuldade todo ano com a questão orçamentária. Por quê? Porque todo ano há a tentativa de retirada dessa política pública por conta da questão do orçamento, alto gasto com as prefeituras, enfim, a baixa arrecadação e a alta tributação que os municípios pagam, né, para o Estado e a nível de governo federal aí na sua divisão. Com essa aula do professor Zanetti, fica muito compreensível, né, onde é que está indo esse recurso que poderia estar sendo investido ali, desde o local, a nível do Estado e a nível federal. Então, eu vou encerrar minha fala aqui agora. Primeiro lugar, agradecendo a professora Virgínia pela provocação do tema. Eu acho que é um tema que eu gosto muito, a gente debate muito. No movimento sindical, a gente tem debatido muito em razão... Quem trouxe esse tema para o debate para a gente dentro do movimento sindical foi o deputado Heitor, através e o Anselmo, que está conosco aqui na reunião. A gente tem aprofundado um pouco isso, esse tema está batendo na nossa porta o tempo inteiro. Eu também tomei gosto pelo tema, para aprofundar o debate sobre o tema, né? E tenho comentado isso nas aulas, inclusive, né? Daí a professora Virgínia propôs a ideia da gente estar fazendo esse debate hoje sobre esse tema.
Então, eu queria agradecer ela pela proposta, queria agradecer o Anselmo, que está conosco aqui, que articulou a participação do professor Hermes aqui na reunião, né? E agradecer vocês que participaram, acho que bem interessante a participação do grupo no tudo, né? E agradecer ao professor Hermes Zanetti pela excelente aula, assim, foi algo... Foi uma das atividades que eu participei em 2021. Eu posso dizer que talvez tenha sido a melhor atividade que eu participei em 2021, né? No termo que a gente pode dizer assim, de formação para a gente mesmo. Assim. Então, eu lhe agradeço, professor Hermes, pela sua participação aqui. É de uma alegria enorme que eu estou e os demais colegas tenho certeza que estão, do senhor estar conosco aqui. E isso abre um canal para a gente agora também, de possivelmente a gente fazer futuramente um seminário sobre o tema, um link com alguns resultados de como que o tema interfere na vida das pessoas, nesse link. Essa é a questão. E eu acho que nós vamos estar abrindo um canal de diálogo direto com o senhor, para engrossar também o movimento aí contra esse sistema financeiro que prega essa dívida que nós já pagamos. Então, o senhor conseguiu aqui agora mais uns soldados, né, para lhe acompanhar nessa batalha, com certeza. Então, lhe agradeço e sou muito grato pela sua participação. Eu queria agradecer muito ao Diego, à professora Virgínia, ao amigo Piovesan, ao grupo todo pela participação. Estou muito feliz que possamos agregar mais soldados nesta causa, não é? Ainda mais quando os soldados têm tomado conta do governo do Brasil em rumos que eu, pessoalmente, desaprovo, enfim, não é? Como mínimo. E dizer, para encerrar, uma coisa que considero importante. Resolver o problema da dívida pública, isso vale para a União e vale, a meu juízo, especialmente para o Estado do Rio Grande do Sul. Resolver o problema da dívida pública não implica em estarem resolvidos todos os problemas que temos. Mas estou convencido que, se não resolvermos o problema da dívida pública, nenhum dos outros problemas terá solução. Muito obrigado. Com certeza. Não sei, mais alguém gostaria de se manifestar, João? Não? Não, só dizer que isso, reforçar o que o Diego falou, assim, obrigado, professor Hermes, uma grande aula, uma manhã absolutamente produtiva, e certamente eu me somo, Diego, à tua proposta e me coloco também à disposição da gente pensar em um evento, uma atividade online que a gente possa ir aprofundando esse tema. A professora Virgínia é amiga, enfim, super conhecida do professor Ladislau Dobor também, que é um estudioso do tema. Acho que a gente tem aí grandes possibilidades aí de puxar, né, enquanto grupo de pesquisa mesmo, uma atividade bem ampla aí, a nível regional e estadual e até nacional, né, para poder se debruçar sobre esse tema, porque fica cada vez mais comprovada cada fala qualificada dessa, de que ou a gente encara esse tema, ou de fato vai ir aos poucos sendo engolido aí por essa fúria, né, do rentismo. Então, agradecer muito aí a manhã de hoje, é uma alegria muito grande aí, eu me coloco à disposição para a gente pensar uma atividade mais ampla aí, com uma possibilidade de levar esse debate a mais pessoas. Eu mesmo tenho muita gente que teria muito interesse em participar, né, dessa discussão. Acho que a gente pode ampliar bastante o nosso núcleo aqui de reflexão sobre esse tema da dívida pública. Obrigado, professor Hermes. Então, em nome do grupo de pesquisa, eu quero agradecer, né, ao Diego pelo empenho, ao Anselmo por ter viabilizado a participação do professor Zanetti aqui, a quem a gente agradece demais. E sinta-se acompanhado, professor, né, nessa luta. Tá? E o João acabou externando o que eu vinha pensando aqui,
né, da necessidade urgente, né, como o Diego também colocou, da gente formar, quem sabe, um grupo, né, de discussão permanente sobre esse tema, mas também um seminário de âmbito nacional, né, articulando todas as nossas, todos os nossos contatos, né, para discutir, né, continuar essa discussão, né, e aprofundar essa discussão. E aí a gente já, de antemão, né, pede a contribuição e a participação do professor Zanetti, né, se ele estiver disponível. Estou às ordens, às ordens. Qualquer canto, em qualquer hora, em qualquer dia, às ordens, porque esta é uma luta que vale a pena ser lutada. Com certeza. E como estamos em época de eventos virtuais, né, isso facilita, eu diria, né, a organização e o alcance de um público bem maior, né? Então, vamos trabalhar nesse sentido, tá? Muito obrigada, professor Zanetti, e obrigada aos colegas que estão aqui, né? Uns 4 ou 5 me mandaram WhatsApp dizendo que estavam impedidos de estarem aqui hoje, né? Mas nós gravamos, professor Zanetti, espero que não pude perguntar antes, mas vamos disponibilizar, então, essa gravação aí aos colegas também.